Então, em Atos, no capítulo 5, nós temos um episódio registrado que envolve um casal, Ananias e Safira. Eu vou ler do verso 3 ao 5 de Atos 5. Então Pedro disse a Ananias: por que você permitiu que Satanás enchesse o seu coração, para que você mentisse ao Espírito Santo, retendo parte do valor do campo? Não é verdade que conservando a propriedade seria sua? E depois de vendida, o dinheiro não estava em seu poder? Porque você decidiu fazer uma coisa dessas. Você não mentiu para os homens, mas para Deus. Ouvindo essas palavras, Ananias caiu morto, e sobreveio grande temor a todos os que souberam do que tinha acontecido. Por que a Bíblia registrou esse episódio? Nós não temos aqui um mero relato histórico, envolvendo a vida de um casal, ou a descrição de eventos ocorridos na igreja no seu início. Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Deus, na sua sabedoria, Ele consegue articulando todas essas situações que foram registradas para que elas sirvam de advertência para mim e para você. E nós precisamos saber que, como diz Gálatas 6:7, de Deus não se zomba, com Deus não se brinca. Então, o apóstolo Pedro, falando pelo Espírito de Deus, porque tudo aquilo estava no coração de Ananias, nada disso era público. Ele só poderia ter falado por revelação do Espírito Santo. Mas ele diz, porque Satanás encheu o seu coração. Deus havia começado um trabalho no coração de Ananias em relação a uma oferta. O diabo encontra lugar e consegue deturpar. E agora ele é reconhecido como a fonte que semeou aquela ideia, que falou ao coração de Ananias. Embora Ananias seja responsabilizado. Pedro pergunta, por que você decidiu fazer uma coisa dessa? Porque a voz da transgressão, ela sugere, mas ela não arrasta ninguém ao pecado. Ela tenta levar a pessoa à decisão fundamentada no engano, mas quem decide ainda é responsável pela sua decisão. E essas advertências não estão na Escritura à toa. Como diz o dito popular dos nossos dias, o golpe está aí, cai quem quer. Nós somos advertidos e precisamos prestar atenção nisso. Então, se olharmos e reconhecermos que quem está por trás da voz da transgressão é justamente aquele a quem não deveríamos dar espaço, acredito que o poder de vigilância ele pode ficar um pouco mais aguçado. O apóstolo Paulo diz, nossa guerra não é contra a carne e o sangue. Diferente dos israelitas do Antigo Testamento, que entravam em guerras e batalhas físicas, a Bíblia diz, a nossa luta é contra principados, é contra potestades, contra as hostes espirituais da maldade nas regiões celestiais. Nós estamos em guerra. Mas porque é uma guerra invisível no plano espiritual, muitas vezes nós estamos baixando a guarda e não estamos em alerta como se estivéssemos em guerra. E nós precisamos estar atentos. Agora, o que aconteceu com Ananias é exclusividade dele? Não. Esse é um de muitos relatos da Escritura, de algo que vem acontecendo com a humanidade desde o início. Daqui a pouco eu vou abordar o episódio envolvendo a queda inicial, o pecado original lá com Adão e Eva, mas é o que vem acontecendo desde o início. E o apóstolo Paulo escreve em 2 Coríntios, no capítulo 11, no verso 13, e ele diz o seguinte, eu temo que, assim como a serpente com a sua astúcia enganou Eva, assim também a mente de vocês seja corrompida e se afaste da simplicidade e pureza devidas a Cristo. O livro do Apocalipse se refere à antiga serpente lá do Éden como sendo Satanás. E a Bíblia nos mostra o receio de Paulo lidando numa conversa por meio da epístola com a igreja inteira. E diz, eu temo que com vocês possa rolar o mesmo padrão de engano que a serpente conseguiu com Eva. Isso precisa nos fazer entender quem está por trás dessa voz é Satanás. Repito, não é à toa que ele é chamado de tentador. Mas eu quero lembrar, a tentação é uma sugestão, é uma proposta, é um estímulo. Depois de dizer em Tiago 1,13 que Deus não tenta ninguém, o verso seguinte, o 14, diz, cada um é tentado quando atraído e enganado pelo seu próprio desejo. Basicamente, o que te trola é o seu próprio desejo. Mas Satanás, enquanto tentador, ele explora isso. Então, nós não podemos olhar para a tentação e chamá-la ou classificá-la de sobrenatural, porque a tentação é natural. Aliás, o apóstolo Paulo escrevendo aos Coríntios, ele também vai fazer essa declaração. Ele diz, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Na sequência ele diz, não vos sobreveio tentação que não fosse humana, natural. A tentação não é sobrenatural. E diz nenhuma delas. E diz, pelo contrário, Deus é fiel,
E quando essa tentação que está no limite das forças, na sua capacidade de resistir,